Fala pessoal, eu sou Cadu Caçaú e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você algumas perspectivas, algumas reflexões sobre como podemos utilizar melhor a nossa palavra, com mais intencionalidade, com mais clareza, com mais firmeza, sustentando o espaço que a gente ocupa e colocando nossa verdade para fora aí para a gente abrir os caminhos e relações e oportunidades que a gente deseja na nossa vida. Em boa parte das famílias da nossa cultura brasileira não existe nenhum tipo de educação sobre aspectos esotéricos ou aspectos espirituais ou aspectos sutis sobre como a vida funciona. A gente passa cego ao longo da vida inteira por todas essas informações até algum dia se deparar, não sei, com um canal no YouTube, com um livro, com uma mensagem, com uma pessoa especial cruza o teu caminho e abre aí novos questionamentos, novas formas de você tentar entender o mundo à sua volta. E como nós passamos cegos por todas essas informações ao longo da vida, a gente acaba não dando muito valor a coisas que são invisíveis. Por exemplo, emoções, sentimentos, o que o outro está sentindo também, o valor daquilo que o outro sente, aspirações, sonhos, tudo aquilo que é invisível aos olhos, emoções, sentimentos, sonhos, aspirações, projetos, desejos, tudo isso que é imaterial, a gente acaba passando pela vida sem dar muita atenção. Quem dirá falar sobre energia, falar sobre o som que vibra no espaço conforme a gente fala, que então entra no tímpano de alguém, faz o tímpano de alguém vibrar e absorver um código que a gente chama aqui de português, mas que basicamente é ruído, barulho, vibrando da minha garganta, entrando, atravessando uma tela aqui de câmera para poder entrar aí no seu computador, sair pelo seu computador e entrar no seu ouvido. É muita magia que acontece, galera. E para só para refletir que num planeta com tanta biodiversidade, com inúmeras espécies, milhões de espécies de animais diferentes, milhões de seres vivos diferentes, nós fomos os únicos que conseguiram desenvolver uma fala complexa, capaz de articular, transmitir pensamentos, visões. Eu consigo aqui narrar para você um cenário e você vai visualizar esse cenário na sua cabeça. Nós somos os únicos seres vivos, nesse planeta pelo menos, que são capazes de fazer esse tipo de artimanha, esse tipo de artifício. E termos desenvolvido uma fala, uma articulação de ideias complexas foi o que fez a gente chegar até aqui e é onde vai levar a gente para o futuro também. Mas cada um aí sabe aonde que o calo aperta quando a gente precisa ocupar o nosso espaço de fala. Quando você de fato é convocado a se destacar do grupo e ir à frente, seja no ambiente de trabalho, seja numa discussão familiar, seja de sustentar uma conversa difícil com alguém que você talvez sinta-se oprimido, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão, seja quem for, seja uma figura de autoridade qualquer, sustentar o seu espaço de fala, colocar a sua verdade no espaço, cada um aí sabe, né, que o calo aperta na hora de precisar fazer isso. Só que justamente essa capacidade brilhante que nós temos de articular ideias, transmitir sentimentos, sensações, falar daquilo que está aqui dentro e que é invisível aos olhos para outro ser humano, é que tem o potencial de abrir inúmeros caminhos na nossa vida. Boa parte das coisas que você desejou ter até esse momento, você precisou utilizar da sua fala no meio do caminho, você precisou utilizar a sua articulação de ideias. E existem algumas ideias bem interessantes sobre quando nós falamos, nós projetamos uma vibração, né? É isso que efetivamente está acontecendo. Nós projetamos uma vibração no espaço. Existe um curto comprimento de onda aí que vai ser a distância que alguém vai ser capaz de escutar o que você está dizendo. Mas existem outros aspectos metafísicos acontecendo quando você coloca a sua palavra no mundo. Agora, por que alguns de nós temos medo, temos dificuldade de expressar aquilo que estamos sentindo ou de utilizar dos nossos tons mais graves ou mais sérios quando são necessários, de falar de alguma coisa que é mais profunda, que exige uma atenção, que exige uma pescada ali de fato da atenção da outra pessoa para você transmitir uma ideia ou falar de alguma coisa que é importante para você? Por que temos essas dificuldades? Para aprofundar nesse assunto, eu quero compartilhar uma história sobre a primeira palestra que eu dei na minha vida 7 anos atrás. Na verdade, foi a primeira dentro dos temas relacionados ao autoconhecimento, que foi num evento de viagem, foi num evento de mochilão, no Vai Lá e Viaja do meu amigo Vais Aonde, na época que o meu canal ainda estava falando sobre mochilão, experiência nômade, porque era o que eu estava vivendo pelo mundo em 2017, e voltei para cá e estava fazendo a primeira conferência, que era um dia inteiro de vários palestrantes, vários viajantes, nômades, pessoas dando muitas dicas sobre como se bancar na estrada, como viajar barato, como criar conteúdo de viagem, como fazer um negócio em torno disso, e eu fui lá abrir o evento, fui dar a primeira palestra nesse evento, que era uma palestra mais inspiracional, uma palestra para falar sobre a beleza da viagem e como a viagem pode abrir caminhos profundos de autoconhecimento na nossa vida.
Isso foi justamente o que eu vivi na minha viagem, mas com medo de como conseguir articular essas ideias com mais profundeza, sabe? Com uma coisa mais inspiradora, eu acabei me debruçando em escrever 14 páginas de texto para conseguir transmitir aquelas ideias naquela palestra. E é óbvio que eu não decorei essas 14 páginas de texto, porque eu não sou ator, eu não sei decorar texto dessa forma, e eu fiquei super nervoso. E eu ficava suando frio e tentando, me tremendo ali, tentando lembrar o que eu tinha que falar. E para completar, ainda tinha feito uns slides mais inspiracionais, com umas imagens assim que não tinha nada escrito, sabe? Aquele negócio bem TEDx de palestrante que a gente acha muito legal lá dos Estados Unidos e tudo mais, aquelas imagens bonitas, e eu tentando sustentar ali a minha fala para dividir o que eu tinha vivido e aprendido na minha viagem, e eu não soube simplesmente falar a verdade, falar a minha verdade, falar a viagem, como a viagem tinha me transformado, sem querer ir muito além, sem querer botar pompa, sem querer citar autores, sem querer falar coisas bonitas, simplesmente falar daquilo que havia sido vivido, daquilo que tinha me tocado. Essa primeira palestra aí foi uma experiência marcante e vergonhosa para mim, para não dizer traumática, porque eu saí dali sentindo que eu tinha dado muito pouco do que eu poderia realmente dividir com aquelas pessoas. E eu tinha amigos que estavam na plateia e falaram assim: poxa, cara, tu ficou mó nervoso, tu geralmente não é assim para falar em público, por que você teve esse problema? E demorou ali umas semanas, né, para trazer para consciência o que me mexeu naquele dia, qual era o meu medo de julgamento que estava ali naquela hora, de como eu seria percebido, o quanto o pensamento, a mente estava atribulada pensando sobre mim e as minhas angústias e como eu seria visto, como eu seria entendido, ou estava no outro, e o que eu tinha para dividir com o outro, o que eu tinha para somar na jornada do outro, o que eu tinha para falar da minha bagagem, da minha vivência que está escrita aqui nessa carne, que naquela hora ali faria sentido para ajudar outra pessoa a trilhar o seu caminho de sabedoria viajando pelo mundo, ou de minimamente se abrir para viver uma experiência de mochilão ou viajante nômade sozinho, alguma coisa dessa natureza, que pudesse abrir ela para outros caminhos, outras oportunidades, outros trabalhos, outras coisas, pudesse fazer uma grande mudança para ela. Era isso que eu tinha para dividir naquela época, mas eu não soube como, porque eu tive medo. Mas tudo bem, a gente aprende de verdade assim, né? Tentando, e errar faz parte. Nesse final de semana aconteceu 7 anos depois, a 7ª edição do Vai Lá e Viaja, e esse amigo me convidou de última hora, um dia antes, se eu queria aparecer lá, porque eu tava voltando de viagem. Eu falei, claro, mano, vai ser um prazer estar lá e dar uma palavra. E acabei chegando lá sem PowerPoint, sem nada, sem absolutamente nenhum tipo de preparo, e 300 pessoas, 3 vezes mais pessoas no evento para palestrar. E óbvio que deu um frio na barriga ali, porque não são pessoas que estão aqui, por exemplo, acompanhando um conteúdo de espiritualidade, são pessoas que estão interessadas em como ganhar dinheiro viajando, é um outro público, são outras conversas, mas eu cheguei ali na hora e peguei e só senti, e tem alguns comandos que eu me dou internamente, que eu recomendo caso você, em algum momento, ocupe o seu espaço de fala também, seja ele desafiador, seja ele te cause angústias no corpo. Tem alguns comandos que eu me dou internamente que me fizeram até, nesse evento, eu ocupar esse espaço livre de medo, realmente rendido e disposto a dividir o que faria sentido dividir naquele momento. Esses comandos mentais que eu utilizei nessa experiência, por exemplo, foram 3. O primeiro é observar o corpo e ver o que está respondendo no corpo. O diafragma preso, a respiração encurtada, o pensamento acelerado, e conseguir trazer para a consciência a mente e falar assim, tá tudo bem. Falar para si mesmo, tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Esse é o primeiro comando. O primeiro comando é falar assim, tá tudo bem. Tudo certo. O segundo comando, você não chegou até aqui à toa. Você não chegou até aqui à toa. A sucessão de eventos que precisam acontecer para você chegar no exato momento que você está agora é muita coisa, é muito complexo. E algo, né, alguma força, alguma fluidez da existência te fez navegar até aquele momento ali onde você vai pegar um microfone, onde você vai ter uma conversa difícil. Então, tá tudo bem, você não chegou até aqui à toa. Existe algo para ser dito. Existe algo para ser passado. Existe algo para ser transmitido. Ocupe seu espaço. Esses 3 comandos, só de falar isso, realmente sinto até coisa aqui agora, são muito fortes. É realmente de uma profundeza você conseguir, pelo menos para mim, você conseguir articular ideias e diálogos internos dessa natureza. De uma natureza que reconhece a dignidade de você estar onde você está, reconhece o que você tem para dividir e o valor que você possui. Esse é um inner self-talk, é um diálogo interno, né, uma autoconversa interna que muda muito a forma como você lida consigo e com o mundo à sua volta.
Se você ainda não está inscrito no workshop As 3 Chaves da Vida em Flow, que vai acontecer agora dia 29 de março, às 7 horas da noite, faça sua inscrição, porque você vai ter uma oportunidade de mergulhar em si mesmo através das minhas práticas de respiração, através das práticas de breathwork, e entender como ler o seu corpo, como dialogar com o seu corpo de dentro para fora, como utilizar da sua respiração de maneira consciente para liberar tensões e utilizar então da sua consciência reta, serena e consciente, atenta, para criar esses diálogos internos que são necessários. Não importa o que você deseja fazer, se é falar em público, se é se relacionar, se é construir um projeto, se é melhorar no seu emprego, se é aprender um idioma novo, não importa o que você deseja fazer. A sua capacidade de lidar com suas angústias e tudo aquilo que se mexe dentro de você, suas inquietações, e saber como dialogar com isso com serenidade, é algo que a respiração consciente é capaz de desdobrar e abrir no seu caminho. E nessa quarta-feira aqui eu vou te compartilhar, eu vou te guiar através de uma sessão profunda que te leva para esse estado claro, nítido e muito presente de consciência, coisa que às vezes demora anos de meditação para você ser capaz de desenvolver. E para amarrar essa história também aqui da consciência da nossa fala, o quanto a gente consegue utilizar do intelecto, utilizar do nosso raciocínio, utilizar da nossa mente, segundo uma visão ocidentalizada do que é a mente, quanto a gente consegue utilizar do intelecto para utilizar a palavra, a voz com sabedoria, falar aquilo que precisa ser dito, satya. Falar a verdade é também falar aquilo que precisa ser dito. Isso é um dos princípios yogicos para uma vida serena, uma vida de clareza, uma vida de paz, uma vida conectada com o sagrado. O quanto a gente consegue estar atento o suficiente, com a mente treinada o suficiente para saber como colocar a palavra. E tem momentos que a gente vai precisar utilizar da nossa palavra, como eu disse, com muita firmeza, colocando um tom de voz e uma força que vem do nosso coração de um jeito muito diferente, muito específico, para uma mensagem chegar em alguém. E tem outros momentos que não. Tem outros momentos que a gente pode só desarmar e estar num lugar até mais yin, num lugar de receber alguém, num lugar de se relacionar, de gerar um grau de empatia, de proximidade, de pertencimento, que ajuda a outra pessoa também a se sentir segura e ajuda a estabelecer uma relação, uma conexão mais profunda, de maneira muito curta. Isso tudo é uma ciência, é um autoestudo de como utilizar a sua própria voz. E todo esse conhecimento está diretamente relacionado com a sua respiração. Se você já viu algum professor de canto falar, ou já estudou música, ou canta, você sabe, ou faz esportes também, você sabe o papel que a respiração tem na sua vida. Agora, o quanto domar a sua respiração e domar o seu corpo e a sua mente pode influenciar na forma como você lida intelectualmente com o mundo, a forma como você coloca suas ideias, ocupa seus espaços, diz aquilo que você deseja manifestar nessa realidade. E diz com firmeza, com a clareza de que sabe que vai fazer acontecer. Aí é outro jogo. É o jogo por trás do jogo. Mas a gente fala mais sobre isso na quarta-feira. Espero que vocês façam sua inscrição. Vejo vocês lá ao vivo, dia 29/3, às 7 horas da noite. Vai ser um prazer guiar vocês através dessa experiência. Tudo que você vai precisar nesse dia é água, papel e caneta, fone de ouvido, um bloquinho para anotações e silêncio. Um espaço reservado. Traga pessoas que queiram dividir essa experiência com você. Se quiser, utilize uma caixinha, conecta numa JBL, zona, alguma coisa que você tem aí, ou de preferência, coloca o fone de ouvido e se deita numa imersão bem profunda aí, que é o que a gente vai fazer. Não adianta nada a gente ler livros e mais livros e mais livros se a gente não trouxer essa sabedoria, esse conhecimento para o nosso sentir, para o nosso corpo. E eu quero te ajudar a explorar, aprofundar um pouquinho de todos esses saberes que você absorve aqui comigo no YouTube ou com outras pessoas também que você acompanha e entender o que esse conhecimento pode fazer com você e com a sua vida no momento que você embody it, no momento que você incorpora isso de verdade dentro de você. Estou aí para te ajudar. Valeu? Vamos junto. Até lá, até quarta. Um beijo grande. Me conta uma história aí sobre quando você passou vergonha falando em público também. Quero saber. Falou? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.